Mateus, capítulo 4, a tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não temerás, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrando me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele servirá. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Aqui nós vemos tão explicitamente, de uma forma tão clara, não tem como nós ignorarmos esta realidade. O Evangelho do Reino é totalmente contrário ao Evangelho dos Reinos. Por isso que eu resolvi trabalhar um livro que tem por título O Evangelho do Reino e o Evangelho dos Reinos. Porque nós estamos vivendo nesse tempo em que os reinos são prometidos através do falso evangelho. Nós percebemos que nessa pequena passagem, nesse pequeno texto de Mateus, nós vemos aqui claramente o Evangelho do Reino sendo pregado e o Evangelho dos Reinos, o qual é propagado hoje na grande maioria das igrejas. Está aqui, bem explícito, bem claro, bem notório. O Evangelho do Reino é o Evangelho que nos anuncia, nos traz as boas novas, a boa notícia de que há um reino nos aguardando, de que nós fomos alistados para uma guerra e após essa guerra teremos uma grande vitória e que o reino eterno da glória nos espera. Por que as igrejas pararam de pregar o Evangelho do Reino? Abraçaram a teologia da prosperidade, o pragmatismo, o imediatismo, confissão positiva, o aqui e agora. E por este motivo, o Evangelho do Reino tem se tornado muito extinto. Tem entrado em extinção. Dificilmente encontramos algum homem que ainda ousa pregar o Evangelho do Reino, o Evangelho da graça, a mensagem da cruz, a mensagem da salvação.
Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, tendo jejuado 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. Justamente no momento da necessidade, o diabo aparece com as suas propostas. É justamente essa estratégia que os pregadores de hoje usam. Eles chegam até as pessoas no ápice da sua necessidade. Quando as pessoas estão arrasadas com problemas financeiros, no casamento, problema às vezes espiritual, e ele pega essas pessoas, aproveita as suas ansiedades, aproveita os seus desejos e ambições, suas cobiças, e acabam fazendo para essas pessoas falsas expectativas, trazendo para essas pessoas falsa esperança, prometendo o que elas querem, falando o que elas querem ouvir, massageando o ego das pessoas e alimentando as suas ambições. É justamente isso que está acontecendo. O diabo chega para tentar Jesus e começa dizendo assim: o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ou seja, Jesus disse que é o Filho de Deus. O Pai responde, este é o meu Filho em quem me comprazo. Mas espera aí, mas agora o diabo faz um desafio. Se tu és o Filho de Deus, então tem que fazer um milagre, tem que fazer o sobrenatural. É isso que as pessoas dizem. Se nós somos cristãos, temos que comer o melhor da terra, temos que estar com saúde, temos que ter prosperidade, tudo tem que funcionar. Mas a resposta de Jesus vai ser sempre a nossa resposta. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A nossa maior necessidade é da palavra de Deus. O que vai definir o cristianismo é a palavra de Deus. O que vai definir o cristão é a palavra de Deus. Não é os seus bens, não é o seu sucesso, não é a sua fama, não é as suas conquistas, e sim a palavra de Deus presente na sua vida. Observando bem aqui, nós percebemos uma coisa muito interessante. O Evangelho do Reino está, de fato, sendo perseguido, e o Evangelho dos Reinos está sendo propagado em toda esquina. Queridos, nós precisamos discernir, nós precisamos aprender como diferenciar o Evangelho verdadeiro do falso. O Evangelho do Reino, no singular, esse Evangelho do qual estou falando não é nada parecido com o Evangelho que se costumam ver na TV, nos grandes eventos, nos grandes congressos, e nem mesmo o que se costumam ver nas redes sociais. Não é o que vocês costumam ver no TikTok, Kawaii e em muitas outras plataformas. Essa mensagem da qual eu estou falando ainda é desconhecida de muitos crentes, de muitas igrejas. A mensagem da cruz é essa a qual eu me refiro. É preciso
preciso saber a diferença entre o Evangelho do Reino e o Evangelho dos Reinos. Melhor dizendo, os Evangelhos, porque são muitos. Não podemos abraçar o falso Evangelho, que fala de muitos reinos, que nos tira os olhos da eternidade e nos induzem a olharmos para aquilo que é temporal e passageiro, que nos prende a essa visão medíocre do aqui e agora, do pragmatismo, do imediatismo. Observando, em seguida, o inimigo tenta novamente. No verso 5, o diabo o transporta à cidade santa, coloca sobre o pináculo do templo e desafia ali, né? A gente vai ver isso no verso 6, a Jesus pular. E ali ele cita uma parte da Bíblia. Os falsos pregadores também usam a Bíblia. Claro que fora de contexto. Usam versos isolados. E foi justamente com um verso isolado que Satanás falou para Jesus que os anjos o sustentaria se ele pulasse ali. É o que está escrito no Salmo. É o que está escrito no Salmo 91. Mas Jesus cita uma outra passagem bíblica que diz: não tentará o Senhor teu Deus. Será que nós podemos usar a nossa fé para desafiar a física, para desafiar a natureza, para desafiar com a nossa suspeição de que tudo que eu fizer tem que dar certo, porque eu sou filho de Deus? Será que eu tenho que fazer isso? É claro que a fé deve ser uma fé inteligente, a fé racional. As pessoas usam a fé para fazer coisas que poderiam evitar. Por exemplo, muitas das pessoas dizem que têm fé para participar de coisas do paganismo. Por que não usar essa fé para se livrar dessas coisas? Tem pessoas que têm fé para comer alimentos totalmente prejudicial. Por que não usar essa fé para se abster desses alimentos? Então, a gente às vezes usa a nossa fé de forma tentadora, se é que isso realmente é fé. Observando bem, nós aprendemos que o Evangelho dos Reinos também busca levar as pessoas a tentarem a Deus. As pessoas não vivem mais prudentemente, porque já que elas são cristãs, não precisam de tanta prudência, já que Deus os livrará. E por esse motivo, as pessoas acabam vivendo de forma leviana, por falta de vigilância, por falta de prudência. Podemos aqui observar que na próxima citação o diabo faz uma outra proposta, quando ele mostra os reinos da terra e pede ao Senhor que se ele se prostrar diante dele, ele dá tudo. Mas será que não é isso que nós estamos ouvindo nos púlpitos? Não é isso que, se você crê, que se você se render diante dessas religiões, tudo vai acontecer? Você vai ter casa, você vai ter carro, você vai ter sucesso, você vai ter mansão. Prostra-se apenas diante desse falso evangelho, que os reinos da terra te serão dados? É claro que isso não acontece. É claro que isso não acontece.
promessa que não cumpre. Essas pessoas não terão a sua expectativa saciada. As pessoas não alcançarão. É só uma mentira, só um engodo. E se alguns chegarão lá, esses serão os tapias, que levarão milhares e milhares ao engano, ao desespero, pois elas nunca encontrarão esta promessa que busca. E mesmo que a encontrasse, do que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Algumas pessoas conseguem fama, sucesso e muito dinheiro e acreditam que foi Deus, porque uma vez alguém lhe prometeu por meio de uma profecia e acabam vivendo uma vida totalmente distante dos princípios de Deus. Olha só, se nós observarmos atentamente, esse evangelho dos reinos está predominando nos púlpitos. E o evangelho do reino está ficando esquecido. Entende? Porque observando bem, nós percebemos que o evangelho do reino aponta para a eternidade e o evangelho dos reinos para aquilo que é temporal. Esse evangelho não tem nada a ver com o Cristo crucificado. Não despreze estes simples ensinos, esses simples conselhos, essa simples mensagem. Observe atentamente tudo isso que estou lhe dizendo. Entende? Eu não sou um pregador renomado, eu não sou um teólogo renomado, eu não sou um doutor, eu não sou um erudito. Entende? Eu sou um simples poeta, um obreiro de Cristo. Pastoreio as ovelhas do sumo pastor. Tenho um chamado a cumprir. Sou um defensor da verdade bíblica. Um combatente contra heresias. Mas hoje é difícil encontrar pessoas sinceras e verdadeiras. Estamos cercados de enganadores, charlatões da fé, obreiros fraudulentos. Mas como podemos identificá-los? Pelos frutos. Disse nosso Mestre, Jesus: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz frutos maus. Mateus 7, 15, 16, 17. Os falsos falam sempre o que agrada ao público. Palavras triunfalistas, promessas imediatas, adivinhações, elogios exagerados, etc. São características de um falso mestre, falso profeta ou falso pastor. Estes são impostores, amantes de si mesmo, prepotentes, orgulhosos e que buscam honra para si. Até findar esse ensino, aquilo que estou colocando no meu livro, você vai concordar comigo quando eu te apresentar diversas características de um falso profeta. Hoje temos hipnóticos, psicólogos, coaches, mestres na área da neurolinguística, gnósticos e muitos outros profissionais que investem no falso evangelho para obterem lucros, são verdadeiros feiticeiros espirituais, encantadores de alma. Cristo Jesus nos ensina o verdadeiro caminho de volta para o Pai.
E o caminho de volta para a casa do Pai é Ele. Cristo Jesus é o caminho. Disse Ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, verso 6. Ele disse mais: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salvará. Lucas 9, 23, 24, Mateus 16, 24, 25. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontre. Mateus 7, verso 13 e 14. Essa é a mensagem de Jesus. E essa é a mensagem Jesus. Jesus, Jesus e Jesus. Ele é o centro de tudo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11, 36. Como segui-lo? Vejam a trajetória de Jesus. O que ele fez, como ele vive, como ele viveu, aliás, e para quem ele viveu. Que caminho percorreu Jesus? Vamos nos esforçar para imitá-lo. Seguir a Jesus, percorrer o caminho que ele percorreu. Ele começou o seu ministério com quase 30 anos. Veja o que ele fez nos 3 anos de seu ministério. Ele obedeceu sua chamada, ele honrou sua chamada, cumpriu o propósito do Pai. Ele foi até João para ser batizado. Talvez você já esteja começando a entender. Nós também precisamos do batismo. Todavia, não podemos esquecer que a caminhada é longa e no batismo ela está só começando. Por isso, só podemos nos batizarmos se estivermos cientes do percurso que havemos de trilhar. Jesus foi batizado e quando saiu das águas, foi cheio do Espírito Santo. Ele foi batizado nas águas, mas também recebeu o Espírito Santo. Essa é a trajetória de Jesus. Ele agora vai para o deserto para ser tentado pelo diabo. Essa é a segunda experiência depois do batismo. As tentações. João disse: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou dignos de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João 3, 11 e 12. Jesus no deserto foi tentado. Todos que recebem o Espírito Santo serão tentados. João 15, 18, 19 e 20. Capítulo 16 também, no verso 1 até o 20. Verso 1, verso 20. E 2 Timóteo também, capítulo 3, verso 12. Essa é a terceira etapa do cristão. No novo nascimento, batismo das águas, que é a confissão pública da sua fé, recebimento do Espírito Santo, que pode ocorrer antes, depois ou durante o batismo das águas, e depois vem fogo, mas não é o fogo estranho que vocês, a maioria de vocês, religiosos, costumam ver, que só envolve os impulsos da carne emocionada. Eu sei que um fogo santo nos envolve para nos aquecer na fé, mas o batismo com fogo é o deserto, é a prova, é o teste, é a fornalha. E é na fornalha que o ouro é purificado. É lá que o vaso vai ser testado para ver se presta
para ser usado. O texto não diz fogo e Espírito Santo, mas Espírito Santo e fogo, porque só suporta o fogo quem recebeu o Espírito Santo. Siga Jesus. Essa é a trajetória até o Calvário, onde entrega a sua vida para nos salvar. Seguir a Jesus é estar disposto a morrer pelo Reino. Ficamos aqui com essa simples pregação para a sua reflexão. E se você gostou, deixe o seu like, compartilhe e seguiremos com as demais partes. É uma série de pregações baseada no meu livro e esta foi a primeira parte. Continuaremos nas demais partes, se você compartilhar e se você deixar aí o seu like e deixar aí também o seu comentário. Deus te abençoe.